Também, Pai, Ana Rosa, que está aqui, meu Deus, pedindo oração também. Restaura a saúde da tua filha, Senhor, e volta normal, controla todo, Pai, o problema do sangue. Vai tirando, Pai, que volte ao normal. Abençoe, meu Pai, a vida maneirinha, Senhor. O Senhor é poderoso para transformar, meu Pai, a vida e restaurar a saúde daquela moça. Deus, continue abençoando, meu Pai, essa pregação, a tua palavra que será pregada aqui nesta noite. Seja por Deus Filho, seja por tua igreja, nós louvamos ao Senhor neste momento, pedimos a tua graça, meu Deus, que venha falar conosco de uma forma poderosa. Pai, nós pedimos a tua bênção, seja por tua igreja, no nome do Senhor, nós agradecemos a ti, por o que o Senhor tem feito por nós, seja por essa congregação, seja por Deus Filho, e nesta noite, que a liberdade do Espírito Santo de falar ao meio dos nossos corações de uma forma poderosa. Abençoe toda a membresia desta igreja e aqueles que estão trabalhando, aqueles que não podem vir. Guarda-te debaixo das tuas poderosas mãos. É o que eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Vamos escolher a fé? Vamos escolher a fé e vamos louvar o Senhor. Foi de número 25. 25. Vamos lá, todo mundo junto para nos ajudar? E nós vamos coletismo de oferta para a manutenção da obra do nosso Deus. Ele é poderoso para multiplicar as suas finanças e abençoar-te da saúde. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tudo sim, tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre rei. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vidas tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Presbítero Edilson. A salvação foi enviada do trono de Deus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Glórias ao nome de Jesus pela vida de cada um dos irmãos. Os irmãos deram testemunho aí sobre as dificuldades em vir para a congregação, às vezes acompanhamento de saúde, alguma aprovação à distância, mas pode ter certeza que o esforço que você fez para vir cultuar ao Senhor nessa noite, o Espírito Santo está tentando para aquilo que você está plantando no reino de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 8. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo. Reconheço que o livro de Apocalipse não dá para a gente conhecer o livro de Apocalipse assim tão rapidamente. Aí às vezes a gente propõe, vamos estudar o capítulo tal, mas quando chega no dia, né, irmã Rosana? A gente vai comentando, vai procurando as referências bíblicas, porque nós temos que falar, mas também temos que apresentar as referências bíblicas para ver se está de acordo com
aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Por enquanto eu vou estar aqui usando o microfone. Apocalipse capítulo 8. Quem promete que vai participar do estudo, comentando, fazendo perguntas, respondendo e assim por diante, já percebi que a maioria dos irmãos, maravilha, né? A maioria dos irmãos vão ouvir, pelo menos foi o que eu percebi, né? E durante o estudo, né, imagina, os irmãos vão participando aí. Apocalipse capítulo 8, já o Fábio acabou de chegar, então vou repetir aqui. Apocalipse capítulo 8, a partir do versículo 1. Nós estaremos estudando hoje sobre algumas trombetas que serão tocadas durante a grande tribulação. A abertura do sétimo selo, os 7 anjos com as 7 trombetas, as 4 primeiras trombetas. Ali. Todos os irmãos encontraram? Amém. Posso ler? Posso ler? E, a partir do versículo 1. E, havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para compor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os sete anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Somente até aqui. Agora eu quero convidar os irmãos para nós estarmos orando. Imagine orando ao Senhor. 12 irmãos sentados mesmo, imagine orando ao Senhor. Amém. Pois bem, meus amados, nós estamos estudando esse que é um livro tão maravilhoso, é o livro de Apocalipse, é o livro das revelações, é um livro profético. Sim, o livro de Apocalipse é um livro profético. Eu espero que antes de terminar o ano de 2024, se o Senhor nos der vida e saúde, eu espero que a gente possa chegar pelo menos até a metade, né, do livro de Apocalipse. Estamos estudando em capítulo por capítulo, e às vezes a gente coloca um objetivo, né, de estudar tal assunto e pronto, mas durante o estudo, né, irmã Vera, a gente vai comentando, vai procurando as referências bíblicas, e a gente faz o possível para a gente tirar algumas dúvidas. Nós estudamos semana passada, pastor Elias, nosso pastor está conosco aqui nessa noite. Amém. Vai nos ajudar. Hein, pastor Elias? Na semana passada nós estudamos até o capítulo 7.
falando sobre a abertura do selo. Nós já aprendemos aqui sobre a abertura do selo, já estudamos que João chorava muito porque ninguém era digno de abrir o livro. Já aprendemos que Jesus abriu os selos. Nós estamos aprendendo sobre o juízo de Deus. Guarde bem isso na sua memória. Nós já aprendemos aqui que o livro de Apocalipse, existem várias interpretações para o livro de Apocalipse. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse submisso à visão futurista, ou seja, cremos que a maioria das profecias que estão no livro de Apocalipse ainda irão se cumprir. Jesus falou para o apóstolo João: escreve as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. As coisas que viste está se referindo à visão que João teve de Jesus Cristo glorificado. As coisas que são se refere à situação das 7 igrejas da Ásia. E as coisas que depois dessas hão de acontecer se refere às profecias sobre o fim dos tempos, a partir do capítulo 6. E no capítulo 6 nós aprendemos sobre os selos, e aí do capítulo 6 até o capítulo 8, vocês se recordam que teve um intervalo? Capítulo 6, a abertura dos primeiros 6 selos. Quando chegou no capítulo 7, abriu-se um parêntese, ou seja, entrou um outro assunto, onde nós aprendemos sobre os israelitas fiéis são salvos do perigo iminente, onde nós aprendemos sobre os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, e dentro da interpretação futurista, esses 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, se refere a judeus que durante a grande tribulação estarão realizando a obra do Senhor, porque assim como houve judeus que se converteram durante a grande tribulação, ou durante o ministério de Cristo, nós acreditamos que durante a grande tribulação muitos poderão se voltar ao Senhor, mas não serão somente eles. Com certeza haverá outros grupos que estarão pregando durante a grande tribulação. A Bíblia fala sobre as 2 testemunhas que estarão pregando durante a grande tribulação. A Bíblia fala que João viu um anjo voando no céu, anunciando as boas novas de salvação. Nós iremos entrar sobre detalhes sobre isso lá no capítulo 11 de Apocalipse. Então, aí abriu-se parênteses, falamos sobre a visão dos mártires na glória. Vocês lembram que nós estudamos sobre se vai haver ou não salvação durante a grande tribulação? Estudamos sobre uma grande multidão que estava debaixo do trono de Deus e clamando ao Senhor: ó santo e verdadeiro, até quando o Senhor não vai julgar aqueles que nos maltrataram? Aí a gente fala de almas conscientes que estão debaixo do trono de Deus. E nós aprendemos que esses são os que morreram durante a grande tribulação, que não se dobraram diante da besta. Eu apresentei vários textos aqui e eu imagino que os irmãos tenham anotado, pelo menos na memória. E hoje eu vou estudar sobre as primeiras trombetas. Estudamos 6 selos. Olha só o que diz aqui, capítulo 8, versículo 1: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu. Já explicamos, aqui é o versículo 1. Observar aí, versículo 1. Lê para nós, irmão Rosana, por gentileza. Versículo 1 do capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Amém. Então nós estamos aprendendo que Jesus Cristo, ele abriu os selos,
Irmãos, nós estamos estudando sobre os últimos dias da humanidade. Estamos estudando sobre o juízo de Deus que vai cair sobre os moradores da terra. Estamos estudando sobre a angústia de Jacó. Estamos estudando sobre a grande tribulação. Tribulações, irmão, sempre houve tribulação. A palavra tribulação fala de aflição. É mais do que provação. Todo dia nós passamos tribulações. A igreja primitiva passou por tribulações. A igreja do primeiro e segundo século, inclusive nós aprendemos que do ano 100 até o ano 312, por aí, antes de Constantino se tornar imperador, houve 10 grandes perseguições por parte dos imperadores contra a igreja. Milhares de cristãos foram mortos. Aflições, tribulações. Porém, o Senhor Jesus Cristo, quando estava falando sobre a tribulação, Jesus não usou simplesmente a palavra tribulação, ele usou a palavra grande tribulação ou grande aflição. Ele falou que iria haver uma grande aflição sobre a humanidade, uma aflição jamais experimentada pelos habitantes da terra, jamais experimentada pelos que vieram antes de Cristo e pelos que iriam vir depois de Cristo. Ou seja, vai ser o dia em que Deus vai derramar a ira dele sobre os moradores da terra. E aqui já estudamos a abertura do primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, e aqui está dizendo, e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Era o apóstolo João, que foi arrebatado até os céus, teve essas revelações. Acredita-se que o apóstolo João não tinha escrito o livro de Apocalipse enquanto ele estava na ilha de Pátimo. Existe uma suposição, existe uma linha de interpretação que acredita que pode ser que ele escreveu o livro de Apocalipse depois que ele saiu da ilha de Pátimo, porque depois que ele saiu da ilha de Pátimo, seguindo a tradição cristã, ele foi viver na cidade de Éfeso, foi pastorear uma igreja que Paulo pastoreou, ficou lá cerca de 3 anos. Timóteo também pastoreou a igreja em Éfeso. Então, segundo a tradição cristã, o apóstolo João, ele saiu de Pátimo, foi solto. O imperador Domiciano, se não tiver enganado, ele faleceu. Aí o novo imperador soltou João, que já estava com aproximadamente 100 anos, e ele então foi para a cidade de Éfeso. Então pode ser que lá ele tenha escrito, pode ser que lá em Éfeso ele tenha escrito as revelações de Apocalipse. Mas independente do lugar, isso aí não é o mais importante. Isso aqui é só para os irmãos irem entendendo aí o contexto, né? E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu. Irmãos, pode até ser que eu esteja enganado, mas se alguém tiver um texto para nos fazer entender, eu estou aqui para a gente aprender. Até então, não existe nenhuma outra passagem na Bíblia Sagrada, irmã Conceição, em que diz que houve silêncio no céu. A gente lê a Bíblia e vê, através da fé e através do que está escrito, que o céu é um lugar de movimento. A Bíblia fala no livro de Salmos que os querubins, eles transportam o trono de Deus para lá e para cá, para lá e para cá. Nós aprendemos através do estudo de Apocalipse que o trono de Deus é enorme. Ao redor do trono de Deus tem 24 anciões, 4 querubins e milhares de anjos. Então isso significa que no céu, o céu é um lugar dinâmico, um lugar onde o povo está adorando ao Senhor, um lugar de barulho, um lugar de movimento. Lembra do profeta Isaías quando teve aquela visão? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins voando ao redor do trono. Mas agora nós estamos diante de uma palavra em que João diz que
E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Aí eu pergunto para os irmãos vão ter liberdade para dar opinião. Na opinião dos irmãos, o que significa Deus ter deixado escrito aqui que houve silêncio no céu por quase meia hora? Por quê? Já vou adiantar para você que eu não tenho a resposta não. Vem, irmão, vai lá, fala, irmão. Eu não estou falando isso com base na Bíblia, não. Para falar. Quando Deus desceu na terra para fazer o homem, houve silêncio no céu. Mas essa, baseado em qual texto aqui? É por isso que eu estou falando. Eu já ouvi. Eu falei que eu não tenho base para isso. Nem não fala, porque tem. Mas ele veio trazer o homem para a terra. Então, quer dizer, que ele desceu. Alguns pregadores, irmãos, falam que esse silêncio também, eu ouvi pregadores falando que esse silêncio foi impedido pela oração de Jesus em Getsemane, quando Jesus clamava: Senhor, se pode a parte de mim esse cálice, mas contudo, se eu tenho a tua vontade, não a minha. Alguns pregadores pegam esse versículo, dificilmente a gente vê hoje em dia, né? E fala que esse silêncio também foi por causa do pedido de Jesus, e Deus ficou calado. Esse silêncio, porque se Deus atendesse o pedido de Jesus, o que seria a nação, o mundo? Então, tem pessoas que acreditam nisso. Eu achei Especulação mesmo, especulação. Existe muitos relatos bíblicos. Existem muitos relatos bíblicos que nos mostram que nem sempre a gente vai ter a resposta. Antes de eu fazer um comentário aqui, eu gostaria de ouvir se o pastor Elias tem algo a acrescentar. E fez silêncio no céu por quase meia hora. Irmãos, já ouvi a irmã Geni, já ouvi o irmão Fábio, o pastor deixou bem claro que quer ouvir, a irmã Nelly já deu a opinião dela, que é especulação. Porém, existe uma certa interpretação que crê que pode ser que esse silêncio no céu por quase meia hora pode ser uma espécie de como é que eu posso dizer? Ou suspense, como é que eu posso dizer? Porque, vamos imaginar aqui, porque depois que foi aberto o sétimo selo, sétimo e o último selo, que é sete selos, sétimo e último selo, depois que foi aberto o sétimo selo, aí inicia-se o toque das trombetas. Então esse silêncio no céu não seria uma espécie de ai do mundo, dos moradores do mundo, como diz a Bíblia, ai do mundo, dos moradores do mundo. Eu sei que esse texto está se referindo ao diabo, como a Bíblia fala, ai do mundo, dos moradores do mundo, porque o diabo desceu até vós e está com grande ira. Porém, igual as irmãs deixaram bem claro aqui, nós não temos a resposta exata sobre o porquê desse silêncio no céu. Mas talvez no decorrer do estudo a gente possa ter uma compreensão maior. Versículo 2: Vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Anjos, na Bíblia, eles são mensageiros. Como nós já aprendemos lá no início, falando sobre as cartas. A palavra anjo significa mensageiro. Fala do anjo espiritual diácono, mas fala do anjo da igreja como pastor. Anjos que estão à disposição. Tem um texto na Bíblia, numa carta aos Hebreus, que os anjos eles são ministradores. Aleluia! Eles foram colocados à nossa disposição para nos servir. Olha que maravilha, irmão. Nos servir no que diz respeito a nos dar livramento, nos servir no que diz respeito a trazer alguma resposta da parte de Deus. E João diz que ele viu 7 anjos que estavam diante de Deus e foram lhe dados 7 trombetas. 7 trombetas. Irmãos, na opinião dos irmãos aqui, trombetas
na Bíblia. Trombetas fala de quê? Para que serviam as trombetas na Bíblia, ou nos tempos bíblicos, nos tempos do povo de Israel, peregrinando lá pelo deserto? Na opinião dos irmãos, para que serviam as trombetas no Antigo Testamento? Anunciar um acontecimento, porque João diz que viu 7 anjos que estavam preparados para tocar as trombetas. Aí eu pergunto para os irmãos, qual era a finalidade das trombetas no Antigo Testamento? Se eu não estou muito enganada, uma era para anunciar a guerra, a outra para chamar o povo espiritual, Isso. Então as trombetas no Antigo Testamento, elas tinham várias finalidades. Uma delas, reunir o povo. Vamos supor, quando o líder queria transmitir uma mensagem, então tocava-se a trombeta, porque afinal de contas, irmão, saiu do Egito ali cerca de 3 milhões de pessoas, era muita gente. Agora vamos imaginar o toque das trombetas para reunir o povo, para entregar alguma mensagem, ou então alguma espécie de voz de comando. As trombetas no Antigo Testamento serviam também para alertar sobre a vinda do inimigo, falando sobre guerras. Temos 2 textos aqui, como por exemplo Ezequiel capítulo 18, quando Deus fala com Ezequiel: Ezequiel, eu te coloquei como um atalaia para o meu povo. Quando você vê o vindo do inimigo, você vai tocar a trombeta. Era o povo despertar. Só que aí está falando de uma referência à palavra. Vocês lembram lá de Josué? Quando estava entrando em Canaã, se deparou com Jericó e as muralhas caíram. Então os irmãos já sabem que trombetas têm essas finalidades. Então os anjos aqui, irmãos, com trombetas nas mãos, então a gente vai pegar um desses entendimentos, irmã Conceição, já que a gente já sabe que as trombetas serviam para reunir o povo, convocar o povo, e também para anunciar a guerra. Também tem uma festa em Israel chamada Festa das Trombetas. Então isso fala de trombetas, falam de anúncio do juízo de Deus, anúncio da ira de Deus, anúncio da vingança de Deus, já que nós estamos aprendendo que a trombeta tem vários significados. A gente vai pegar esse significado aqui para aplicar no contexto aqui, porque o contexto aqui fala de juízo. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus e foram lhe dar 7 trombetas. Versículo 3: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para colocar com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subia com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. O anjo tomou o incensário e encheu de fogo o altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Meus amados irmãos, o apóstolo João, diz a Bíblia que ele teve uma visão, e diz a Bíblia que ele viu um anjo. Esse anjo se colocou de pé diante do altar, tendo um incensário de ouro na mão. Vamos, para a gente entender melhor esse texto aqui, vamos recorrer um pouco sobre o altar. Ouça bem aqui. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz que, da mesma forma que existia um tabernáculo na terra, também existia um tabernáculo no céu. Aquele tabernáculo lá feito pelo povo de Israel, lembra? Existia o altar de sacrifício, existia a pia de bronze, existia o altar de incenso e assim por diante. Então o altar aqui, veio outro anjo e pôs-se junto ao altar,
tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito. Vamos procurar algumas referências aqui, meus irmãos. Êxodo capítulo 30, irmã Annelise, lê para nós. Êxodo capítulo 30. O irmão Fábio, ele vai ler para mim. Hebreus capítulo 9, versículo 1 a 14. Você pode começar aí a partir do primeiro versículo. Então vou repetir aqui, da mesma forma que tinha um altar, da mesma forma que tinha um tabernáculo na terra, diz a Bíblia, na carta aos Hebreus, que também existe um tabernáculo no céu. Aí a gente vai entender um pouco melhor aqui. O irmão Fábio já fica o microfone aqui. E farás um altar para queimar o incenso de madeira de acácia farás. E o seu comprimento será de um côvado, e a sua largura de um côvado. Será quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão seus chifres, e com ouro puro os forrarás. Seu teto, suas paredes ao redor. Amém. Somente até aí, mulher. Deus não. Você se puder concluir, irmão, Deus não, versículo 1. Então, meus amados irmãos, a Bíblia fala que no tabernáculo tinha o altar de incenso. O sacerdote entrava no santo lugar. Vamos imaginar que está vendo essa mesa aqui? Ó, o altar de incenso era como se fosse quadrado, é como se fosse uma mesa. Vamos imaginar essa mesa aqui. E lá no altar de incenso, os sacerdotes, existia todo um preparo, eles queimavam ali o incenso, não só para o ambiente ficar cheiroso, mas esse altar de incenso aponta para as nossas orações, porque incenso na Bíblia fala das orações do crente, que sobe como um cheiro suave às narinas de Deus. Então a Bíblia está falando que João viu no céu um anjo, e esse anjo ele ficou diante do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Agora lê para nós, irmão. Versículo 1 adiante. Os irmãos, prestem atenção. Hebreus capítulo 9, versículo 1 adiante. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava o vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra ao propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes do primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas o segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Só daí? Sim. Então, meus amados irmãos, tem outras referências aqui, mas a gente não vai estar lendo, mas já deu para os irmãos entender que tem algumas referências no livro de Apocalipse para mostrar que os santos, durante a grande tribulação, ou aqueles que se converteram durante a grande tribulação, estarão orando ao Senhor. E aqui nós temos as referências, como por exemplo, Apocalipse capítulo 8, Apocalipse capítulo 8, versículo 8 ao 9, capítulo 11, versículo 15 ao 19. Vamos prosseguir aqui, falando sobre as trombetas. Versículo 6. Apocalipse capítulo
8, versículo 6. E os 7 anjos que tinham os 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Amém. Amém. Então, houve silêncio no céu. Era uma espécie de expectativa pelas trombetas que iriam ser tocadas, anunciando o juízo de Deus. E o irmão Fábio acabou de ler o texto aqui nos dizendo, né? E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo. Irmãos, quem aqui se recorda do juízo de Deus que veio sobre o Egito? Onde Deus enviou 10 pragas sobre o Egito para envergonhar Faraó, porque o Faraó deixou bem claro: quem é esse Deus para que eu possa temê-lo, eu possa servir? Irmãos, por mais que vocês já tenham visto, já tenham ouvido falar sobre fenômenos da natureza que já ocorreram no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ou depois que a Bíblia foi fechada, nada se compara aos fenômenos da natureza que irão acontecer durante a grande tribulação. A Bíblia fala que durante a grande tribulação, esse anjo aqui, ele tocou a trombeta, e ao tocar a trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue. Pergunta para os irmãos: o que é saraiva? Ajudem. Vai falando aí. Irmão, só lê para nós em Apocalipse capítulo 16, versículo 21. O pastor ali, o senhor pode dar uma referência para nós? Salmo de número 148. 16, versículo 21. O pastor ali, o irmão Fábio vai ler Apocalipse capítulo 16, versículo 21. E o pastor Elias vai ler Salmos de número 148, versículo 8. E a irmã Ageni vai ler para nós aí Êxodo capítulo 9, versículo 23, 24 e 25. Está gravando aí, irmã? Está anotando aí? Tá, né? Tem sido para pegar, né? 148, verso 8? Desculpa aí. Encontrou, irmã Ageni? Êxodo capítulo 9, versículo 23 e 25. Para a gente ir numa sequência, irmão Fábio, vamos, irmã Ageni, lê para nós aí. Êxodo 9, mais alto que a irmã puder. Não pode ficar com E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões de saraiva, e fogo corria pela terra. O Senhor fechou de saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva, fogo misturado entre as saraivas, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Amém. Agora, irmão Fábio vai ler para nós. Apocalipse capítulo 16, versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Lê para nós. Salmo 148, verso 8. Fogo e saraiva, neve e vapores, o vento tempestuoso que executa a sua palavra. Então, saraiva na Bíblia, pelo que eu entendi aqui, significa o que mesmo, irmãos? Me ajudem. Chuva de pedra. Chuva de pedra, chuva de gelo. Pelo menos foi até onde eu consegui chegar. Chuva de granizo. Misturado com fogo e sangue. Gelo, fogo e sangue. Ah, tá, estou falando só do gelo, né? Cadê? Cadê? Misturado com fogo. Irmãos, a chuva de gelo, a chuva de granizo, quando vem, dependendo da intensidade
dependendo da quantidade e dependendo do peso, causa estrago na lavoura, causa estrago nos carros, causa estrago mais aonde, irmão? Você tem no dia a dia? O ser humano. No ser humano. Sabirinho de manteiga, você conhece sabirinho de manteiga? Sabirinho de manteiga. Já ouvi falar. Perto de manteiga. A cidade foi assolada com granizo. O povo, para se salvar, entraram debaixo de mesa, mas caiu o telhado, foi quebrando tudo. Meu sogro conta, em 1980. Aqui ficou 1 metro de gelo assim, ó, e só achava pobre enterrado do gelo. Quando o gelo caiu, matou o povo, pedra grande. Destruiu a cidade, depois que reconstruiu. Então por aí dá para vocês terem uma base, né, do que vai acontecer durante a grande tribulação. Imagine essas pedras de gelo misturado com a irmã, igual o texto diz aqui, né, misturado com fogo e com sangue, as pessoas correndo desesperadas, procurando se esconder, procurando a morte, procurando suicidar, procurando fugir, mas será a ira de Deus derramada sobre aqueles que rejeitaram Jesus, que rejeitaram o Evangelho. E é apenas o toque da primeira trombeta. E diz a Bíblia que foi queimada na sua terça parte. Ou seja, o fogo causou estrago na natureza, e diz a Bíblia que foram lançados na terra saraiva, fogo misturado com sangue, e foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Sabe essas tragédias que de vez em quando a gente vê no jornal? Queimando árvores pelas BR, inclusive tem gente que parece que é algum revoltado que passa, taca fogo lá e de repente se alastra tudo, ou até mesmo um pedacinho de cigarro, né? Dependendo, até um pedacinho de cigarro, não precisa, só pode causar um estrago. E a Bíblia está dizendo que nesse período aqui, em que a primeira trombeta for tocada, a terça parte das árvores serão queimadas, e toda a erva verde também será queimada. As árvores pegando fogo, as plantações, a agricultura. Irmãos, eu imagino o estrago que vai vir sobre a terça parte da terra. É o sinal de Deus, é a ira de Deus sendo derramada sobre aqueles que desobedeceram à voz do Senhor. E versículo 9: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como de um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. O mar, sabe esse mar que você já foi lá uma vez? Ele está dizendo, a terça parte do mar vai se tornar em sangue. Aí não tem jeito, a gente acaba, né, irmã, a gente acaba lembrando do juízo de Deus que veio sobre a população do Egito, que querendo ou não, é quase idêntica, mas na grande tribulação vai ser maior. Agora vamos imaginar aqui, a terça o segundo anjo tocou a trombeta, um grande monte ardendo em fogo. Nós não sabemos explicar que monte é esse. João viu um grande monte que desceu do céu. Não sabemos dizer se era um cometa, se vai ser um cometa. Fala aí, deduz aí, imagina aí. Não podemos dizer se vai ser o tamanho dessa pedra, mas João diz que ele viu um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Irmãos, e tornou-se em sangue a terça parte do mar.
é possível acreditar que esse sangue vai se originar da morte de muitos peixes, muitos peixes, ou pessoas que estarão no mar, ou embarcações. Vamos imaginar aqui, olha o que o texto está dizendo aqui, irmã Nelia. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo, vírgula. Eu citei aqui que nós não sabemos dizer se refere a um cometa, alguma coisa do tipo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. Naus aqui é embarcações, navios, marinheiros que estarão trabalhando, pescadores que passam dias e mais dias longe da terra, da sua família, trabalhando. Nesse dia, irmão, nesse dia aqui, irmãos, as embarcações, vão capotar. Muitos inocentes irão morrer. E a Bíblia está dizendo que morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar. Se morreu, olha só, irmão, morrendo essa terça parte dos peixes. Não vou citar o nome dos peixes, mas vai faltar alimento em muitas mesas. Pessoas que vivem da pescaria, pessoas que se alimentam dos peixes. Isso aí é só o início. É só o início da ira de Deus. E a palavra do Senhor está dizendo aqui, no versículo 10, lê para nós, irmão Fábio. Irmão, tem as referências bíblicas, mas a gente não vai cobrar as referências bíblicas devido ao tempo. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Gostaria de ouvir você comentar uma coisa, em nome de Deus. Vai para prosseguir. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto, e muitos homens morreram nas águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Amém. Amém. Então o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Eu vou ler um comentário aqui do professor. Essa grande estrela poderá ser literalmente um meteoro em chamas ou outro anjo caído, que é exposição, como no caso do Monte Ardendo, ou ainda uma alta dignidade religiosa. Então nós não alguém se arrisca a dizer essa estrela que João viu cair do céu sobre a terra. Alguém se arrisca a dizer essa estrela significa o quê? Simboliza o quê? É literal? É simbólico? Na opinião dos irmãos. Fala, irmão, servo de Deus. Todo mundo, quero ouvir todo mundo. Acho que é difícil ter uma outra rebelião no céu, acho meio complicado, porque a aparição de uma segunda parte em que o Lúcifer foi expulso do céu. E houve a terça. É difícil demais gerar interpretações ou fazer algum comentário aleatório. Tem certeza? Fala, irmã Janine. Eu sei que o Apocalipse ele é bem figurativo, né? Bem linguagem figurada. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Realmente, nós... Se você quer
da mesma forma que João viu esse monte que caiu sobre, no caso foi sobre os mares, sobre a terra. Então esse anjo, como é que eu posso dizer aqui? Esse anjo aqui, então no entendimento da irmã aqui, esse anjo aqui pode significar o quê? No caso, uma sentença. A opinião das irmãs aí estão de acordo, estão certas. Pelo menos eu não consigo ver outra interpretação. Você vê, irmã Cristiana, você que é estudiosa da Sagrada Escritura, desde a infância? Não, eu acredito que aquelas que deram inconsumíveis, né? Quando a água caiu sobre os rios e as fontes das águas. Então era água que devia ser consumida. No caso, não teria mais água para tomar. As águas caíram com rios. Então vamos ficar com esse entendimento de que essa estrela pode ter sido uma espécie de meteoro, que o texto não diz, ou uma pedra, é uma maldição que Deus vai lançar sobre as águas, que no caso aqui não é só a água dos mares, dos rios, é algo que normalmente as pessoas se usam para se alimentar. Imagine, irmão, a dificuldade que vai ser para viver nesse período. Não pode tomar água já não pode, né? Que a água dos mares Agora vamos imaginar aí. A fonte das águas. É a água que é utilizada para beber, para fazer alimentação. Irmão, Jeová vai cercar terça parte da população da terra, cumprindo isso que Jesus falou. Agora vamos imaginar, não vai poder comprar nem vender se não tiver o número da besta. Aí vem essa de olha, nós nem chegamos ainda no capítulo 3, onde fala sobre a direção dessa parte, né? Das águas do rio. Porque a água que restar vai valer ouro. O povo vai ter que dar a vida porque comprar o texto não fala 100% da água, fala só um terço. Então, você vai sobrar a água, a hidratação. Aí as pessoas vão brigar. Já vou finalizar, meus irmãos. Nós vamos finalizar o nosso estudo, porque o tempo não nos permite mais além. A gente vai parar aqui vamos parar aqui no versículo 10. Vamos parar aqui no versículo 10. Aí, querendo Deus, na próxima oportunidade, a gente continua. Tá bom, meus irmãos? Próxima oportunidade do pastor Elias. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos leiam o livro de Apocalipse. Não façam anotações. Escreve lá suas dúvidas e traz para a gente estar procurando aqui entender o que a palavra de Deus tem nos responder. Pastor Elias. Está escutando o som da trombeta? É esse som. Os escolhidos vão vir, que é só a igreja que não. Vai zoar a qualquer momento. Esse apocalipse aqui, quando acontecer, irmão, nós vamos estar lá. Aleluia. A igreja não vai estar aqui, não. Só quem for os obedientes vai para assim, a igreja falou, agora eu fiquei. Mas nós vamos chegar lá, irmão. Nós estamos servindo a Deus, é para isso. Né? Vale a pena servir o Senhor. E Deus trará livramento para nós, irmão. Eita glória. E Mateus fala que ele vai enviar o anjo com rio e clamor de
trombeta. Quando Jesus manifestar nas nuvens, quem vai ouvir esse som aqui, só o que estiver preparado, irmão. Só os que estiver preparado. Porque o mundo vai dar falta da igreja porque a pessoa foi trabalhar e não voltou. O avião ficou desgovernado. O carro ficou sem o motorista. O ônibus ficou sem o motorista. Isso! Vale a pena nós estar na presença do Senhor. Que Deus abençoe a nossa vida, a vida da igreja. E vamos com a vida nesse trabalho. Terça-feira que vem tem mais, né? Muito bom nós estar podendo rever esse estudo e nós ficar alerta, né? Ficar atento, ficar vigilante, porque os negócios estão acontecendo aí, tanta coisa. Sinal da volta de Jesus. As guerras estão aí, ó. Israel guerreando. Quem imaginar que Israel guerrear? Já tem um ano que está guerreando. A Ucrânia guerreando. Tempestade acontecendo aí afora. Muitas coisas. Vamos agradecer o Senhor. Quinta-feira, as irmãs valentes e os irmãos valentes vão estar aqui adorando a Deus, muito abençoado mais uma vez. Só, irmãos, se os irmãos tiverem interesse, às vezes a gente não divulga, mas tem oração aqui todos os dias, de 6 às 7 da manhã. Se alguém estiver disponível e quiser vir, todos os dias vai passar com a irmã Roberta e a irmã Maria Helena. E todos os dias estão aqui orando, de 6 às 7 da manhã. Amém. Vamos agradecer ao Senhor? Grandioso Deus e Pai. Deus, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra que tem nos alertado, meu Deus, para o grande dia do Senhor. Ó, meu